Olá, eu sou a Flávia da SED e dando continuidade às nossas entrevistas sobre gestão, hoje eu estou aqui com a Annelise Vendramini, que é coordenadora do programa Finanças Sustentáveis do GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Annelise, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando um pouquinho desse programa Finanças Sustentáveis que você coordena. Obrigada pelo convite, é um prazer falar desse tema, né, e falar do que a gente faz. Bem, a GV, né, a Escola de Administração da GV, tem vários centros de estudos. Esses centros de estudos são o que a gente chama de think tank, né, eles são destinados a resolver problemas da sociedade atual, né, problemas contemporâneos, aplicando o conhecimento científico para tentar resolver problemas aplicados, problemas que a gente vê, seja nas empresas, seja no governo, seja na sociedade de maneira geral. O nosso é destinado à sustentabilidade, né? Então a gente olha esses grandes dilemas da sustentabilidade, por exemplo, das temáticas, água, biodiversidade, desenvolvimento local. E eu trabalho dentro desse centro de estudos e eu coordeno um programa de pesquisa dentro do centro que é destinado a olhar para os fluxos financeiros, para a economia de maneira geral e tentar achar convergências, né, da discussão de sustentabilidade nesse âmbito, né, no âmbito financeiro e econômico. Legal. E você acha que dá para dizer hoje que sustentabilidade é lucrativa nas empresas? Ela aumenta a produtividade de alguma forma? Tem alguma forma de mensurar isso? Então, acho que tem várias camadas nessa pergunta, né? A primeira pergunta é assim, será que a gente, que é o que vem da sua questão, né? Será que a gente pode generalizar? Né? Bem, depende. Né? Depende porque, na verdade, a sustentabilidade, a gente na economia, a gente diz que poluição é antieconômico, no sentido de que você está desperdiçando algum recurso que virou poluição, virou resíduo. Né? Então, como uma regra geral, a gente pode dizer que, como regra geral, se você está emitindo qualquer resíduo, se você tem algum processo produtivo que gera poluição, muito provavelmente você está sendo antieconômico. Muito provavelmente você está desperdiçando recursos, você está tendo uma perda ali, então isso já aponta para um sinal de que talvez você pudesse reduzir essas perdas e, portanto, melhorar sua produtividade. Isso como regra geral. Tá. Mas, naturalmente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala, em geral, de três aspectos, né? O econômico, o social e o ambiental. E o econômico, social e ambiental, eles vão variar dependendo da empresa, o que é mais premente, o que é mais importante para aquela empresa, depende do negócio dela, depende do que ela faz, depende do tipo de impacto que ela gera. Então, quando a gente fala de projetos de sustentabilidade de maneira geral, fica difícil a gente avaliar, porque cada empresa, por exemplo, se a gente fala de uma empresa que é distribuidora de energia ou é geradora de energia, ela tem uma alta conexão direta com recursos naturais. Se a gente fala de uma empresa que é uma prestadora de serviços, né, ela tem menos impacto sobre recursos naturais, mas é muito afetada por como, por exemplo, as condições climáticas funcionam ali naquela região. Tá. Então depende muito do setor, depende da região, depende de onde a empresa está. O que dá para a gente generalizar é que toda empresa, em maior ou menor grau, gera impacto socioambiental e é impactada por aspectos socioambientais. A gente fez um trabalho no ano passado com 12 multinacionais que operam no Brasil, né? Isso foi um projeto em parceria com a cooperação alemã, né, a GIZ, e mais essas 12 multinacionais, onde a gente ficou um ano com essas empresas trabalhando a análise de rentabilidade de projetos de sustentabilidade. Então a gente olhou tanto para projetos de cunho ambiental como para projetos de cunho social, né? Procurando identificar nesses projetos se eles davam um retorno econômico-financeiro. Né? Então, e aí o resultado do trabalho é que para os projetos selecionados, naturalmente as empresas trouxeram projetos que elas queriam avaliar se aquele projeto era rentável ou não do ponto de vista econômico-financeiro. Né? Então foram diversos projetos de diversas áreas, às vezes teve empresa que trouxe mais de um projeto, 4 ou 5 projetos, e o resultado do trabalho é que esses projetos eram viáveis. Inclusive o relatório está publicado no nosso site, para quem quiser conhecer, dá uma olhada lá, é www.gvses.com.br. É só procurar pelo relatório chamado ROI Sustentabilidade, então retorno, né, Return on Investment, que é assim em inglês, para projeto de sustentabilidade. Então, de novo, assim, a gente pode olhar, quando a gente está fazendo a gestão de uma empresa, qual é o impacto que eu gero, né, e você sempre gera, e se você gera impacto, provavelmente você está perdendo recurso. Sim.
né? Então vale a pena fazer uma análise econômico-financeira para entender o que você pode reduzir ali a sua pegada, né? Seja uma pegada ambiental, seja uma pegada social, e ao mesmo tempo ter retorno. Legal. E Annelise, você diria que o tema sustentabilidade hoje já está presente nas agendas estratégicas das grandes empresas, no geral, né? Ou você acha que isso ainda é algo a ser implementado? Eu acho que em diferentes graus, dependendo do setor, né, dependendo do país, em diferentes graus, mas acho que de maneira geral, se a gente fosse pegar uma média, eu não tenho dúvida que esse tema veio para ficar. E isso é bem importante dizer, não é que ele veio para ficar porque é a nova moda da gestão, né? Para quem já passou por muitas modas de gestão, né? Reengenharia, enfim, né? Houve várias aí ao longo da história. Mas essa não é uma moda, né? É por isso que a sustentabilidade veio para ficar, porque ela está muito ancorada na realidade. A realidade de uma certa crise que a gente vive hoje, ligada a recursos naturais, né? Ligada ao que a gente chama dos limites planetários, que é uma discussão super técnica, né? da geologia, da biologia, enfim, que não cabe a gente entrar aqui. Ciência é hard science, né? Então isso do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, caminhando para 9, né? Com diversos desafios aí ligados a direitos humanos, né? Equidade, enfim, temos dilemas sociais e ambientais importantes. Então isso é que gerou um movimento para que as empresas se conectem com a agenda da sustentabilidade, porque todos esses aspectos que a gente está falando, eles são risco para a operação da empresa, mas eles também são oportunidades. Muitos novos negócios, muitos novos produtos vão surgir de empresas que querem responder a esses desafios. Né? Então, hoje, até por coincidência, eu estava lendo no jornal hoje que o mercado vegano é um mercado que está em ascensão. Está super, né? em ascensão. Super em ascensão. Então, só para dar um exemplo aqui, bem contido de né? Então, se a gente for olhar para outros produtos, outros nichos que estão crescendo a partir das pessoas perceberem que a gente vai ter que achar soluções. Então tá na pauta das grandes empresas, viu? Para responder, assim, tá na pauta dos governos, a gente participa, a gente dialoga com empresas de todos os tamanhos. Você vai dizer assim, mas da pequena empresa também tem empresas surgindo, startup, que é uma pessoa, 2 pessoas, sabe? Sim. Surgindo já de olho nesse novo mercado e exportando. Então, não tem mais essa de que sustentabilidade é uma coisa da grande empresa. Não é. Ela é uma coisa da grande empresa, da média empresa, da pequena empresa, de todo mundo. Do mercado como um todo. Então, a gente já discutia mercado de capitais verde, sabe? Mercado de crédito mais sustentável e política pública. Então, no Brasil, a política pública vem avançando muito rapidamente para incorporar alguns desses desafios, e fora do Brasil a mesma coisa. Então, por isso que eu estou dizendo, é uma agenda que veio para ficar. Aquele gestor que ainda não se aproximou do tema, falando estritamente do ponto de vista da competitividade, eu recomendo que fortemente comece a entender e buscar informação e conteúdo sobre isso, porque isso é impacto na competitividade. Essa era a minha próxima pergunta, assim, ainda você falou de empresas menores, né, pequenas e médias empresas, enfim, a minha pergunta era justamente isso, para empresas pequenas ou médias, ou mesmo grandes, enfim, mas que ainda não entraram em contato com essa realidade, né, com esse tema, que conselhos você daria para essas empresas começarem a se inserir nesse tema, sustentabilidade? Eu acho que a primeira coisa é estudar o assunto. Tem muita informação, né, solta, você vai na imprensa, tem muita coisa, hoje em dia tem muito material disponível. Então acho que a primeira coisa é entender o que é sustentabilidade, porque tem muita confusão conceitual, do que a gente está falando quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então tem um corpo de conhecimento aí já construído em cima disso. As associações de classe, em geral, já estão envolvidas com o tema, então se você é uma pequena empresa, você pode, de repente, buscar na sua associação de classe o que está sendo discutido lá sobre sustentabilidade. Então, acho que o primeiro ponto é esse, para não cair numa generalidade também, que cabe tudo, não cabe tudo. Né? Tem coisa que cabe, tem coisa que não cabe. Então, precisa estudar, precisa se aproximar do tema, e aí sim analisar o que esse tema tem a ver com aquilo que eu faço, ou seja, o negócio que eu estou, a minha cadeia de valor, de que cadeia eu faço parte, porque muitas vezes você como empresa, o seu impacto é um pouco mais contido, mas você está numa cadeia produtiva que gera outros tipos de impactos e que de repente isso
vai chegar em você, né? Então também entender que cadeia produtiva você faz parte, né? E em que território você atua, porque muitas das questões de sustentabilidade também estão ligadas ao território que você está. Você pode estar num território, por exemplo, que tem um estresse hídrico maior do que outro, então, portanto, a questão da água vai ser super relevante no seu território, às vezes mais do que um concorrente que está em outro lugar. Sim. Então, enfim, precisa fazer essas conexões. Legal. Você acha que a crise econômica prejudica de alguma forma o avanço dessa agenda da sustentabilidade? Eu acho que crise, de maneira geral, sempre é um obstáculo para qualquer avanço que a gente queira fazer. Acho que não só para a sustentabilidade, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar num projeto inovador qualquer, tecnologia, quero mudar a tecnologia da minha planta e colocar uma tecnologia mais eficiente e tal. Em tempos de crise, a gente tem muita incerteza em relação aos fundos econômicos. Então, qualquer investimento, ele fica condicionado à conjuntura, né? Então, eu acho que a sustentabilidade não sofre nem mais nem menos do que outros investimentos e outras decisões estratégicas que às vezes implicam numa mudança de rumo, né, daquele setor ou daquela empresa, e aí num cenário de crise. Mas eu acho, e aí é uma opinião totalmente pessoal, com base naquilo que eu tenho visto já. Olha, eu trabalho com sustentabilidade há 15 anos. No começo eu achava que eu tinha que mudar de área, isso aí não vai dar certo, né? Então, um pouco da opinião que eu vou dar agora tem muito a ver dessa experiência. Eu acho que esse é um tema, como eu falei, que veio para ficar e que tem muitas oportunidades de crescimento mesmo em anos de crise. Então, quando a gente fala de crise, muitas vezes a gente está se referindo, alguns setores são mais afetados do que outros. Se a gente lê o editorial econômico, a gente vê, tem setores que não é que eles estejam indo bem, mas eles estão indo um pouco melhor do que a média da economia, e outros setores estão sofrendo mais, né? Então, nesse olhar, tem temas ligados a aspectos socioambientais que estão indo bem, estão conseguindo se manter aí vivos, crescendo. Talvez eles crescessem mais se a gente não tivesse em crise, talvez eles estivessem... Sim, mas mesmo num contexto de crise, a gente tem demandas sobre temas socioambientais que vão continuar crescendo. Então, enfim, eu olharia com muito carinho, né, para essas oportunidades, porque elas, mesmo num cenário de crise, você pode encontrar caminhos de crescimento e de redução de custo. Então, quando a gente fala, por exemplo, eficiência energética, né? O que são projetos de eficiência energética? São projetos em que você consome menos energia, né? Então, num ano de crise... Às vezes a crise é até uma oportunidade. É uma oportunidade para você apertar mais torneiras. Então, ao mesmo tempo que você vai ser sustentável, você vai reduzir o seu consumo de energia, você vai reduzir custo. Ou água, a gente pode usar isso para energia, água, diminuir a quantidade de resíduo que você gera, ser mais eficiente ali nas coisas que você faz, né? Então, ajuda, né? Tá bom. Nelis, era isso. Muito obrigada pela conversa. Tenho certeza que foi muito boa para os nossos ouvintes. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos ser todos sustentáveis. Isso.